Olá Brasil, estamos ao vivo pelo Estúdio Conexão Salvador, podcast Salvador, Bahia, Brasil, hoje dia 29 de setembro, ano 2025. E hoje nós vamos falar sobre hemofilia. O que é hemofilia, tipos de hemofilia, as causas, sobre hemofilia, tratamento. Existe uma associação aqui na Bahia, existe os guerreiros, as guerreiras que tratam sobre este assunto? Já vou te respondendo, sim. Está aqui comigo, neste dia tão especial, o presidente da Associação Baiana dos Hemofílicos, senhor Almir Bastos. Olá, Almir, um forte abraço, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Olá, Josué. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil, boa tarde Bahia. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast falando sobre hemofilia, uma doença genética e hereditária que acomete quase 14 mil pessoas no Brasil. E aqui na Bahia não é diferente, são cerca de quase 1.200 pessoas com hemofilia. Então vamos falar um pouquinho sobre a hemofilia aqui na Bahia. Observe que ele já começa trazendo alguns dados importantíssimos para a gente, e você que está nos assistindo neste podcast vai entender mais sobre hemofilia, e nós vamos te apresentar aqui todos os dados que com certeza vão te ajudar. Está conosco aqui também o diretor administrativo da Associação Baiana dos Hemofílicos, senhor Vanderver Leonel Moura. Olá, Vanderver, seja bem-vindo no nosso bate-papo. Olá, José, é uma satisfação muito grande com esse tema maravilhoso sobre a hemofilia, como realmente convive as pessoas que têm hemofilia. É uma satisfação estar com você, com o Almir Bastos, nosso presidente, e vamos nessa. Estamos ao vivo para todo o Brasil, no Instagram também, aqui do Estúdio Conexão Salvador, e também no Instagram da Associação Baiana dos Hemofílicos. Você que está nos assistindo, aquele abraço. Eu começo com Almir. Almir, existe uma associação essa que ampara os hemofílicos aqui em Salvador, oferecendo os trabalhos para todos os 417 municípios? Existe sim, Josué. Nossa Associação Baiana dos Hemofílicos foi fundada em 1980, lá dia 22 de setembro. E de lá para cá vem lutando por direito, defesa e garantia de todas as pessoas com doença com hemofilia. Então, a cada dia recebemos pessoas que vêm do interior, daqui da Bahia. E a cada dia a gente vem lutando para buscar melhoria e com qualidade de vida para todos os hemofílicos aqui. Você começou a presidir a Associação Baiana dos Hemofílicos quando? Eu passei 4 anos como diretor financeiro. E agora, a partir do dia 21 de setembro, fui eleito como presidente. Estamos nessa luta de buscar a comunicação e a informação sobre a hemofilia aqui no estado da Bahia. Ou seja, antes de você ser presidente, você passou como pessoa trabalhando ali na área financeira, passou a ter conhecimento e hoje está preparado e está atuando na área, não é isso? Isso, com certeza. E buscando cada dia mais levar a informação da hemofilia. Fizemos ações já nesse primeiro mandato, já em abril, como o 17 de abril, é o Dia Mundial da Hemofilia. Levamos ações ao metrô de Salvador, divulgando dentro do metrô e fora também nos totens de comunicação. E além, colocamos outdoor, então levamos várias informações sobre hemofilia e buscar que o público geral que tenha esse conhecimento sobre hemofilia. Desde quando você assumiu a Associação Baiana dos Hemofílicos, quais foram os maiores desafios que você tem enfrentado desde quando você assumiu aí a presidência? O maior desafio é manter a casa em dia, as contas em dia, que realmente depois da pandemia tivemos bem bastante a queda de rendimento do orçamento. Então cada dia estamos lutando para manter a casa em ordem e receber doações e manter essa luta diária que nós temos. Fala pra gente o endereço onde fica a associação. A Associação Baiana dos Hemofílicos está situada na Travessa Padre Miguelinho, bairro de Nazaré, número 54. Certo. Uma outra coisa interessante, como é que estava a associação quando você passou a ser presidente? Estava numa situação muito delicada, financeiramente, estruturais também. Fizemos uma pré-reforma também da associação,
fizemos a pintura, fizemos as melhorias dentro da casa, de acomodações, então ajustamento de acessibilidade, de informação, então atualizamos bastante coisas assim, estruturais patrimoniais. Certo, interessante isso aí. Atende os 417 municípios? Sim, recebemos pessoas aqui dos 417 municípios da Bahia, de Luiz Eduardo, de Barreiras, Guanabi, de Vitória da Conquista, de Ilhéus, de Itabuna. Então, cada município da Bahia tem 1, 2 a 5 hemofílicos assim. Interessante, você está ouvindo aí Almir Bastos, ouvindo e assistindo Almir Bastos, presidente da Associação Baiana dos Hemofílicos. E como é que faz para que vocês possam atender todas essas pessoas que chegam de madrugada, a qualquer momento, para assistir essas pessoas em termos, inclusive, de alimentação? Vocês mantêm a Associação Baiana dos Hemofílicos de que forma, Almir? Fazendo uma programação prévia, que todos os hemofílicos que vai chegar na associação nos avisa antes, previamente, para a gente preparar o almoço, receber da melhor forma possível. Acomodações também, às vezes, de nossa sede tem capacidade para 16 pessoas simultâneas, mas como é uma casa que entra e sai de pacientes que vêm do interior, voltam no mesmo dia, alguns ficam 2, 3 dias, uma semana. Então a gente tem que fazer esse controle com aviso prévio. Se um for durar uma semana no tratamento, a gente já tem ciência de vai passar uma semana. Se o outro vai voltar no mesmo dia, a gente já tem ciência também. Então a gente faz esse controle também com os pacientes. E nós recebemos atualmente, nossa fonte de renda é de pessoas físicas, pessoas comuns que fazem doações. Então, até o momento, a associação não tinha convênio com o governo, com a prefeitura, com ninguém. Estamos regularizando algumas documentações justamente para a gente ter esse convênio, essa parceria com o governo, prefeitura, e poder ampliar nosso trabalho e poder levar dignidade a todos os hemofílicos da Bahia. Portanto, então, atualmente vocês vivem de doações. Isso. E como é que faz a pessoa que está assistindo, que quer doar? O que é que ela precisa fazer? Temos nossas contas, conta Pix, o Pix é 15 678 568 1000 ao contrário 33, que é do Banco Bradesco, e também temos nossa conta do Brasil, do Banco do Brasil, que é o Pix é a bhe1980@hotmail.com, e tem os números da conta, mas como é mais comum o Pix, mas posso falar rapidinho, que é a agência do Bradesco, é 36510, dígito 0, conta corrente 2779, dígito 0, e do Banco do Brasil é 3449, dígito 5, e conta corrente 39.622. Certo, aí está interessante, né, para que você possa fazer as doações. É verdade que a presidente aí da Associação Brasileira dos Hemofílicos, ela esteve aqui em Salvador e presente no momento que você foi empossado presidente, é isso? E isso foi um momento importante para a Associação Baiana dos Hemofílicos, dentre desses 45 anos de vida que completou agora dia 22 de setembro. Tivemos a honra de receber nossa presidente nacional da Federação Brasileira de Hemofilia, Tânia Maria Pietrobelli. Então ela veio nos prestigiar na nossa posse. Então foi algo que eu nunca visto aqui na Bahia, a presente compareceu aqui. Já a gente volta a falar sobre ela, que é a presidente dos hemofílicos aí em todo o Brasil, mas agora eu vou conversar com Vandervê. Vandervê, também você chegou a ser presidente da Associação Baiana dos Hemofílicos, hoje está como diretor administrativo. Você chegou a ser presidente também, e na época, Vandervê, que você assumiu a Associação Baiana dos Hemofílicos, como ela estava e o que avançou na sua época? Josué, eu quero aqui mandar um abraço para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Permaneça conosco, porque são temas muito importantes, como o nosso presidente falou. Estar à presidência da Associação Baiana dos Hemofílicos é algo voluntário, é algo que a gente faz com amor. Foi um período também delicado, difícil. Nós pegamos a associação de uma forma muito delicada, e na minha gestão
eu tive todos os meios para poder a gente avançar na organização, nas compras de imóveis, na estabilidade da associação, porque nós recebemos famílias que precisam de mãos e mãos como essas com organização. E essas famílias têm crianças, têm jovens com debilidades, além da hemofilia tem outras debilidades de saúde, que, como você viu hoje, conhecendo a associação, o local de tratamento, realmente nós precisamos sempre manter a associação em organização. E na minha gestão, a minha maior preocupação era ter um local organizado e decente para receber essas pessoas. Certo. Hoje você é diretor administrativo. E qual é o seu trabalho hoje juntamente com o Almir? É avançar em arrecadação financeira para poder manter a associação e receber essas pessoas que vêm do interior, que precisa de um lugar para poder ficar no seu período de tratamento, um local adequado e manter o Uber, manter ali colchões adequados, alimentação e todos os meios de estadia durante esse período de tratamento. Eu sou prova viva disso. Hoje estive na Associação dos Hemofílicos visitando pela segunda vez e ali eu estava conversando com um rapaz, um jovem senhor que é hemofílico. Ele disse: olha, Josué, eu já estou aqui há mais de 10 dias, ou seja, ele fazendo tratamento aqui na capital baiana, né, alojado, né, ali nos aposentos da associação, e a associação tem gastos como água, luz, alimentação. Então eu achei isso interessantíssimo, Wander. Você viu também na fisioterapia que nós tivemos hoje lá, e eu fui atendido pela fisioterapia. Nesse meio de atendimento da fisioterapia, esse período de tratamento que o paciente hemofílico fica, ele realmente precisa de apoio. E esse apoio só através da associação aqui na capital. Como as nossas cidades, que é o interior, Josué, Sim. que não contém casas aqui dentro de Salvador para ficar, que era direito desses pacientes ficar aqui dentro, nós temos associações e essa associação é a Associação Baiana dos Hemofílicos. Realmente a Associação Baiana dos Hemofílicos precisa da sua ajuda. Você que está assistindo, você que está nos acompanhando, ajude a Associação Baiana dos Hemofílicos. Nós vamos falar sobre a hemofilia de uma forma aberta e eles mesmos vão contar também um pouco da história de vocês, tá certo? Deles. Vamos então, presidente Almir Bastos, o que é de fato hemofilia? A pessoa está assistindo, está ouvindo, está acompanhando, não sabe, é algo novo. O que é hemofilia? A hemofilia é uma doença genética hereditária que acomete principalmente os homens e meninos, que tem naturalmente uma pessoa hemofílica, ele tem um sangramento recorrente. Ele o sangramento não cicatriza e a tendência dele é continuar sangrando. E tem questão, todo hemofílico não pode receber uma pancada, por exemplo, jogar bola, esporte de impacto. Então, na medida que ele toma uma pancada, a tendência é ele tomar logo imediatamente o fator 8, que é o fator 8 coagulante, isso para a hemofilia A, ou então o fator 9 para a hemofilia B. Que só assim ele vai parar o sangramento, senão se ele não tomar esse medicamento, ele continua sangrando. Certo, então, portanto, a hemofilia é a falta de coagulação no sangue. As hemorragias podem ser internas nos músculos, articulações, outros tecidos ou cavidades ou externas. Se a pessoa sangrar, ela pode morrer? Isso. Tem alguns casos, pode acontecer. Antigamente, principalmente, acontecia isso. Por falta do medicamento que não existia, veio existir a partir de 92, que antes de 92 era o CRIO, que era a bolsa de sangue. Então, a partir daí, quando era a bolsa de sangue, a tendência dos hemofílicos não... A média de idade era de ter no máximo 20 anos de sobreviver. Certo. Aí com o medicamento, essa idade aí caiu por terra. Então o hemofílico hoje pode viver até 60, 80 anos tranquilamente, porque é pelo avanço do tratamento que ele teve. Certo. Eu conversei com o Vandervê em off e quero aqui que ele passe para todos vocês. Você, Vandervê, teve outros irmãos que morreram por causa da falta de tratamento na época, não é isso? Eles sangraram e morreram. Conta pra gente um pouco dessa parte da sua história de vida. Ô Josué,
Eu acho que cada hemofílico ele tem uma história a contar, e a minha história, por motivo de ser minha mãe filha única, ela teve os filhos homens e todos foram hemofílicos, foi hereditário dos pais dela, e meus 3 irmãos morreram. Naquela época o tratamento não tinha chegado até nós por motivo do interior, mas já tinha um tratamento, mas era muito escasso. Com isso, meus 3 irmãos morreram. Um morreu com 18 anos, o outro morreu com 9 anos e o outro morreu com 7 anos. Todos com sangramentos instantâneos, e assim veio a falecer. No interior, essa dificuldade era muito grande e perdemos aí esses entes queridos. Hoje, na minha família só tem eu, de hemofílico, e por tal motivo, a minha hemofilia também é hemofilia A grave, mas eles também eram hemofilia A grave, mas vieram a falecer por motivos de conhecimento e de tratamentos amplos a chegar até nós no interior. Ou seja, a sua mãe sofreu bastante, né? Com certeza, com certeza. A hemofilia, se não for tratada, ela deixa sequelas e pode chegar também a óbito. Certo. Você tendo um filho, você pode... os seus filhos podem ter hemofilia? Não, meus filhos homens não. Mas as mulheres, ela pode ser portadoras. Então quem transmite a hemofilia, quem são os portadores, são as mulheres. Mulheres. Só as mulheres. Só as mulheres. Certo. Se caso eu me relacionasse com uma mulher que tinha irmão hemofílicos, aí sim, a gravidade era maior, porque a genética de coagulação sanguínea era muito grande, e aí tem um risco muito grande de homem e mulher sair hemofílicos. Certo. Pode falar, presidente. Aí, como o gene da mulher é 2X e do homem é um X só, aquele X defeituoso vai nascer hemofílico. Isso. Certo. Então, tem gente que está assistindo, pode pensar assim, eu posso pegar a hemofilia? Não, a hemofilia não é uma doença contagiosa, mas sim uma doença hereditária, uma doença antiga da família real, que teve seu filho Leopoldo, lá da família real, que nasceu hemofílico, e nasceu com a hemofilia B, que é a menos comum que existe, que a mais comum é a hemofilia A, com 80% dos casos, e a hemofilia B com 20% dos casos. Estamos no podcast ao vivo, Estúdio Conexão Salvador, aqui com a gente na Associação dos Hemofílicos da Bahia. O presidente, fala pra gente os tipos de hemofilia. Existe a hemofilia A, que é a hemofilia mais comum, e hemofilia A grave, e existe a hemofilia B. A hemofilia A tem a deficiência do fator 8, coagulante, e a hemofilia B, ele tem a deficiência do fator 9. Certo, então são esses aí os tipos de hemofilia. Você está aprendendo. E os graus de hemofilia? Tem a grave, a moderada e a leve. Tá certo, então. Os sintomas da hemofilia. Hoje estive conversando com um hemofílico, ele disse para mim que descobriu que estava com hemofilia, que tinha hemofilia, que era hemofílico. Depois que ele sofreu um acidente, ele já estava com quase 40 anos de idade. Então, os sintomas da hemofilia, o pai que está nos assistindo agora, a mãe, você cidadão, cidadã, talvez possa ter hemofilia e não saiba. Os tipos de hemofilia você já falou, agora fala pra gente sobre os sintomas da hemofilia. Os sintomas mais comuns da hemofilia é dores nas articulações, joelho, cotovelo, tornozelo. Sangramento interno, sangramento na gengiva, sangramento no joelho e tornozelo também. Então aí mancha roxa pelo corpo, você às vezes tem uma pancada, assim que toma pancada, no outro dia já amanhece roxa. Às vezes será o que foi que houve? Aí a questão é um sintoma da hemofilia, é isso aí, as manchas roxas na pele. Problemas também nas articulações. Isso aí, se não se houver tratamento, a tendência é você ter problema nas articulações e se tornar deficiente nas articulações. Se a pessoa não tratar, o que pode acontecer? Você vai ter, a tendência é você ser obrigatório a fazer uma cirurgia de joelho, tornozelo, e a tendência é se agravar e você perder os movimentos até das articulações. O Vanderlei, o tratamento é reposição de fator, não é isso? Isso, é reposição de fator. Explica melhor pra gente. A reposição de fator é necessário, né, para poder manter aí a coagulação sanguínea funcionando de uma forma
bem legal, específica e decente no sangue, né? Melhor dizendo. Com essa reposição de fator, o hemofílico ele tem uma qualidade de vida, que é o fator 8 ou o fator 9, que é necessário tomar. Tem uns que tomam aí e faz profilaxia, são 3 vezes na semana ou 4 vezes, dependendo da sua necessidade. Com isso, ele tem uma qualidade de vida. Eu mesmo, eu faço profilaxia, tomo 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Eu tenho uma vida estabilizada nesse sentido. Faço academia, pedal e também tenho os cuidados que é necessário ter para não se cortar. Você faz atividades físicas, portanto, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que os seus músculos não atrofiem, é isso? Exato, com o exercício físico, acompanhamento de fisioterapia. Hoje eu passei em Salvador pela fisioterapia. Inclusive eu vi. Você viu, né? Eu estava lá na fisioterapia e ela viu a lesão que eu tenho, crônica, no tornozelo esquerdo. Então, com isso, ela vem acompanhando e todos os movimentos e também vem acompanhando e a necessidade de eu fazer exercício físico. Esse tratamento, né? Já falamos aí como é que é feito o tratamento, mas eu quero ainda focar mais nessa questão. Para fazer esse tratamento, portanto, vocês chegam no Hemoba, não é isso? Isso. Já tem a ficha de vocês, o Há cadastro há anos, e aí é feito todo esse tratamento. O fator também vocês pegam lá, pegam aonde? Com certeza. Lá também. Todo nesse local de tratamento, lá no Hemoba mesmo. Né? Esse fator nós pegamos lá e levamos para as nossas residências, que ficam conservados na geladeira. Eu faço tratamento aqui desde 2001. Eu tinha 13 anos de idade. Olha aí, uma vida, hein? Uma vida. Então, eu venho a Salvador desde 2001. Com 13 anos, eu comecei a fazer tratamento. E assim, levando também esse medicamento para a minha residência para poder prever qualquer tipo de acidentes ou realmente hemorragias ou machucados que acontecem. Ô, Almir, esse tratamento é bancado pelo governo? Todo medicamento do hemofílico, ele é feito, entregue através do Ministério da Saúde, que é fabricado aqui, atualmente é fabricado aqui no Brasil, através da fábrica da Hemobras. E antigamente esse medicamento era importado de lá dos Estados Unidos para cá. Hoje não dependemos mais dos Estados Unidos, e sim aqui do Brasil. Esse medicamento é fabricado aqui e são entregues aqui em todo o Brasil. Aqui na Bahia são entregues também através do Ministério da Saúde e recebemos esse medicamento 100% gratuito do SUS. Certo. Eu percebi a geladeira lá da Associação dos Hemofílicos cheia de fator. Você, como presidente, você muitas vezes também pega esse fator, coloca na geladeira, armazena lá na associação. Aqueles que desejarem, eles podem pegar este fator na própria associação também, é isso, Não, geralmente acontece assim, como temos pacientes na casa, eles pegam esse medicamento lá no Hemocentro, no Hemoba, e ali para ele manter como é um medicamento de alto custo, ali, né? refrigerado, ele guarda na geladeira da associação, Certo. e quando ele for embora à noite ou no outro dia, Ele pega. já não tem necessidade de ele voltar no Hemocentro novamente pegar esse medicamento, que ele fez através de consulta, ou algo, fisioterapia, alguma coisa assim. Aí mantém na geladeira da associação refrigerado e quando ele for embora, ele vai levar junto com o seu Gelox, que é o gelo para manter refrigerado, e isso é junto com sua bolsa térmica também. Se tirar da geladeira, perde. Isso. O recombinante, ele pode até passar um tempo, 10 horas mais ou menos, fora do refrigerador. Mas só que o fator plasmático, que é derivado do sangue, esse sim tem a obrigatória de manter 8 graus. Refrigerado. Certo. Nós já falamos aí sobre sintomas, tratamento, etc. Agora, o diagnóstico. Você já falou sintomas para que as pessoas possam ficar atentos a isso. Locais de diagnóstico e tratamento. Já falou aí já do Hemoba. Então, a pessoa que está assistindo agora e diz, estou com dores nas articulações, o que é que ela precisa fazer? Vai em um clínico geral? Que tipo de médico essa pessoa precisa procurar? Isso, a pessoa que suspeitar da hemofilia, que tiver sangramento e algum hematoma pelo corpo, o aconselhado primeiramente é procurar a unidade básica de saúde, que é o conhecido como posto de saúde, e lá vai procurar o médico clínico, e através do médico clínico vai solicitar os exames de TTPA,
e os outros exames de hemograma, plaquetas, todas essas questões. E lá ele vai ser encaminhado, dependendo do resultado, vai ser encaminhado para o Hemocentro, para do Hemocentro fazer essa triagem novamente, com todo esse resultado de exame, e através desse resultado de exame o Hemoba vai fazer o rastreamento, e se detectar realmente que a pessoa tem hemofilia, ele vai passar a ser paciente do Hemoba e vai fazer esse tratamento continuamente. Tá certo. Qual é a ligação de vocês, a Associação Baiana dos Hemofílicos, com a Federação Brasileira de Hemofilia? É uma 100% muito boa. É uma ligação que temos o prazer imenso de estar representando a Federação Brasileira de Hemofilia aqui na Bahia. São 25 associações filiadas em todo o Brasil e nós somos uma aqui na Bahia que representa a federação. E além disso, de representar, também recebemos da federação bolsas térmicas personalizadas. O tratamento de luta é através da Federação Brasileira de Hemofilia, que ela vai ter Brasília, o Ministério da Saúde, buscar melhoria do tratamento, recursos que o SUS realmente necessite para bancar o tratamento da hemofilia. Então, é muito importante ter esse apoio da Federação Brasileira. Então, enquanto a gente na Bahia temos que lutar aqui na Bahia, elas lutam lá em Brasília e lá em São Paulo e buscar sempre o melhor tratamento. Certo. O Vanderlei, fala pra gente sobre os tratamentos avançados. Você estava me falando hoje que tem o fator, vários tipos de tratamentos hoje, inclusive me parece que a laser, é isso? Explica pra gente melhor esses tratamentos avançados que estão surgindo aí. Tem um tratamento que eu vou deixar com o presidente, que a honra é dele, né? À vontade. Mas avançamos muito no tratamento da hemofilia. Além do acompanhamento médico, nós avançamos no medicamento. Com esse medicamento, nós temos aí a profilaxia. Com a profilaxia tem a prevenção da hemorragia, tem a prevenção também de toda termo de lesão que o hemofílico ele sente. A profilaxia, aí ela avançou muito cada vez mais, com a quantidade de fator que nós temos em nossa residência. Cada vez mais ela vai avançando. E é necessário para o hemofílico. Porque o hemofílico, Josué, você sabe muito bem, a lesões nas articulações são muito grandes, que leva aí a sequelas, a manca, né? Uhum. E tal. Então, com esses tratamentos avançados, nós iremos ter qualidade de vida. Eu deixo com o presidente, ele tem algo a dizer, que a fala é dele, né? Sobre os avanços. Esse avanço desse medicamento que está prestes a chegar. Isso, exatamente. Aqui tem uma evolução do tratamento também da hemofilia. Isso. Como já falamos também, em 1980, foi justamente o ano de fundação da Associação Baiana dos Hemofílicos, que foi fundada por 3 médicos, principal Gerson Silveira, Jorge Batista também. E o paciente, nessa época de 80, não tinha acesso ao tratamento eficaz. O risco era constante de sequela grave, como tornozelos, joelho. Então, existe a hemorragia incapacitada até a morte precoce, como já falamos. O início do uso do fator desconcentrado do fator 8 foi ilimitado e muitas vezes irregular. Por exemplo, nessa época de 90, quando saiu o fator 8, não tinha profilaxia. Só veio existir a partir de 2012. Então, foi uma luta da Federação Brasileira de Hemofilia, que todo paciente hemofílico ele vinha fazer profilaxia e acabar com as dores das articulações e os sangramentos internos também. Que antigamente não era um tratamento preventivo, mas sim um tratamento que se você tiver o sangramento, você tomava o medicamento. Então, depois de 2012, foi obrigatório ter o tratamento preventivo. Aí, no ano 2000, teve a expansão justamente pelo SUS, ao consultar de fator, maior possibilidade de profilaxia e prevenção de sangramento, melhora significativa da sobrevida, que é o tratamento mais avançado, e a qualidade de vida melhor. E o tratamento atualmente avançou justamente com a ampliação do emicizumab. Sim. Atualmente o emicizumab está aprovado para pessoas que têm inibidores e vai substituir todas as pessoas que tomam o fator FEIBA, que ele é um medicamento que ele é intolerante. Por exemplo, essas pessoas que não tomam, o fator 8 deixou de existir nessas pessoas que não fazem efeito. Aí ele foi transferido para o FEIBA, que é um frasco totalmente maior, a quantidade maior de medicamento. Então, todas essas pessoas que tomam FEIBA, que têm inibidores, vai se tomar o emicizumab, que é um novo medicamento que foi aprovado agora em 2023
e aos poucos está sendo substituído. Estou ao vivo no estúdio Conexão Salvador, podcast ao vivo, aqui para vocês, batendo papo sobre hemofilia. Presidente, mais uma vez, aquelas pessoas que estão assistindo, que querem ajudar, que querem doar, o que elas precisam fazer, apresente para as pessoas o número do Pix, porque é muito importante. Isso, com certeza. E para manter as portas abertas, receber os hemofílicos de todo o estado da Bahia, a gente tem um custo elevado de alimentação diária, água, luz, telefone, internet, que pagamos também para dar o melhor conforto e o melhor tratamento. Então, o nosso Pix é o 15 678 568 1000 ao contrário, 33. Está em nome da Associação Baiana dos Hemofílicos. Quem puder ajudar, estamos de portas abertas, pois recebemos doação de alimento, de roupa, de lençóis, qualquer utensílio que for necessário, isso recebemos. Ô, Vandervê, você conhece um hemofílico na rua de longe? Dá para conhecer se a pessoa é hemofílica pelo andar, pela forma da pessoa? A gente fica na suspeita, né? Isso porque, assim, todos os hemofílicos, quase todos os hemofílicos, ele tem lesões nas articulações, que é joelho e tornozelo. Então, ele sempre vai ter esse detalhe a mais, que é perceber de longe um hemofílico, né? Mas nem todos têm essas deficiências. Nem todos. Nem todos, porque às vezes as lesões não se aprofundou muito nas articulações. Com isso, nós aí, mas a maioria tem essa lesão no tornozelo e joelho. Alguns têm no cotovelo. No meu caso mesmo. Ele tem... No meu caso aqui mesmo foi uma queda que eu tive quando eu estava 1 ano de idade. Justamente através da hemofilia que minha mãe levou no médico. Falou que se fosse fazer cirurgia podia ter perda de sangue. Não tinha reposição do fator na época. Então, o suficiente, que era só questão, o tratamento não era preventivo. Aí minha mãe decidiu não fazer a cirurgia porque eu podia perder o movimento dos braços também. Até questão de tratamento nos dentes tem que ter atenção, né? Isso. Devido à questão de sangramento. Isso. Você perdeu um irmão assim, foi, Eu Vandervê? perdi um irmão assim, Eu tive, no começo da minha jornada de tratamento aqui, eu fui desenganado 3 vezes. Chegou a ser desenganado. Foi desenganado pelo médico. Foi na qual eu fui para o Hospital Manuel Novaes, em Itabuna. No interior do estado. No interior do estado. E o doutor chamado doutor Mangabeira, especialista em coagulação sanguínea. Foi na qual que me enviou para a capital, Salvador. Mas eu tive sangrando 9 dias e 9 noites aí, sem parar. E fui desenganado pelo médico, mas com muita garra nós chegamos e estamos aqui contando a história. Agora eu quero falar um pouquinho, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a história de vocês. Vou começar com Almir, né, que é jovem, e está aí na luta, faz tudo com amor, ajudando os seus companheiros. Ele poderia muito bem receber o fator, fazer o tratamento dele, ir para casa, já que ele é aqui de Salvador, e esquecer a associação. Parabéns para você. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, Almir, desde criança, sobre os seus pais, a reação dos seus pais, como é que você descobriu a hemofilia, né? E se teve algum momento difícil também da sua vida, ou até mesmo que você pensou que iria falecer, algo desse tipo. Fique à vontade, conte um pouco da sua história para os nossos telespectadores. No meu caso já foi mais tranquilo, lá em casa são de 10 irmãos, 5 têm hemofilia, e eu sou o caçula de todos. Então, através da minha mãe, fui conhecendo os outros, e eu como fui o último, praticamente a hemofilia ela já estava já na prática, já tendo conhecimento. Mas só que para minha mãe foi muito difícil, porque a gente morava no interior de Amargosa, e, por exemplo, como são 5 hemofílicos, ela às vezes ia para o hospital com um, aí ia para o Hospital Municipal de Amargosa, que era transferido para o HGI em Salvador, e aí voltava, chegava com um, quando ela chegava em casa no outro dia, já voltava com outro que caiu, quebrou a cabeça, que teve um sangramento. Aí como o tratamento não tinha fator em casa praticamente, e o corte grave, sangramento muito grave, então era chegando em casa com um e vindo com o outro. No meu caso mesmo, várias vezes aconteceu isso, de quebrar a cabeça, teve que eu caí o braço também, teve essa questão. Então,
todos nós hemofílicos, que é assim, caiu, que teve sangramento, partiu HGE, Salvador. Então, para minha mãe foi uma luta muito difícil, que ela realmente atualmente está com 75 anos, que pode colocar 40 anos de muito sofrimento assim que nós demos. Algo que a gente não merecia fazer, né? Mas, infelizmente, a convivência, conhecimento que a gente não tinha, então a gente acha que nada pode acontecer com a gente, ia brincar, que por exemplo cair. Então tinha esse sangramento assim. Certo. Vanderlei, conta pra gente um pouco da sua história, para que as pessoas possam entender e perceber a dimensão do que é hemofilia. Como tudo começou, Vanderlei? A hemofilia, quando as pessoas do interior e condições financeiras são baixas, que é mais difícil ainda. São mais difíceis ainda. Minha mãe, ela filha única, teve os seus filhos homens hemofílicos, e ela teve 4 homens, filhos hemofílicos homens, e todos com hemofilia. Com isso, a nossa maior dificuldade na época eram as condições financeiras, e por motivo não ter o conhecimento, foi uma barreira muito grande. Foi tanto que morreram 3 por motivo de conhecimento e tratamento. E aí, o último que foi eu, passei por um período muito difícil, mas conseguimos ultrapassar essas barreiras e nós estamos aqui. Mas existe um ponto fundamental, Josué e o presidente Almir, que nós ultrapassamos, além da hemofilia, os preconceitos que nós temos, às vezes, dentro da cidade, da comunidade. Algumas pessoas olham para o hemofílico como um olhar de coitado, de um menino que não pode fazer nada, mas ultrapassamos essas barreiras. Então, eu, vindo do interior, ultrapassei a barreira, realmente entrei, me encaixei dentro da sociedade, e hoje nós estamos Você não se vitimou, né? Não. Não se fez de vítima, não disse, eu vou coitado. ficar aqui no sofá, vou ficar só assistindo televisão, vou cruzar os meus braços e eu sou um coitado mesmo. E não foi assim. Depois do vendaval, que é a grande dificuldade da hemofilia, nós alcançamos hoje o tratamento de uma forma específica e entramos dentro da sociedade de uma forma ampla. E entrar na sociedade de uma forma ampla é mostrar à sociedade que nós somos capazes. Certo. Mostrar que somos capazes. Somos capazes de entrar no mercado de trabalho, somos capazes de entrar no meio das articulações políticas, somos capazes de estar à frente da instituição, da Associação Baiana dos Hemofílicos, somos capazes de levar esse tratamento mais longe ainda, porque através das nossas histórias podemos realmente ter a voz aonde que é necessário ter. Almir, você já sofreu preconceito? Eu praticamente não, mas a hemofilia como na verdade, a gente, no colégio, que a gente tinha, às vezes, queria jogar bola, queria alguma coisa assim. Aí alguns hemofílicos, como alguns que já tinham conhecimento que a gente era hemofílico, falaram, essa pessoa não pode participar, que senão vai ter sangramento, ele não pode morrer. Então a gente teve na escola, assim, teve essa dificuldade. Certo. Você tem outros irmãos que é hemofílico, não é isso? Sim. Quantos? Mais 4. Mais Comigo 4. 5. Todos fazem hoje o tratamento. Isso, todos fazem o tratamento regular. Olha aí. E o mais ideal também de todos os hemofílicos é fazer suas consultas semestrais e suas consultas anuais também. Que é aí que você vai saber se você tem outro tipo de problema de saúde e sempre vai prevenir aquele tratamento que você pode ter. Uhum. Tem algo interessante, Josué? Sim. Eu quero até deixar nesse momento oportuno que as nossas mães, elas são as guerreiras. E para falar em mães, eu quero mandar um abraço para Francisca do Carmo de Jesus, a minha mãe, que sempre me acompanhou desde criança e guerreou de uma forma ampla, mesmo sem ter condições, mas chegamos aonde chegamos através da garra dessas mulheres. Então, as nossas mães são as guerreiras. Verdade. Mande um abraço também para sua mãe, senão também. De repente ela vai assistir aí e vai dizer, não, olha, ele mandou um abraço para a mãe dele, você não mandou para sua. Com certeza, eu quero mandar um abraço para minha mãe Anitta, que é uma outra guerreira também, que de 5 filhos hemofílicos, fica nesse bate e volta aí de Salvador a Amargosa, com os 5 filhos hemofílicos com sangramento de ambulância.
Até o motorista da ambulância se tornou amigo íntimo nosso, já sabia o nosso endereço, praticamente não precisava nem ligar, a gente já sabia que ia ter um hemofílico lá. Então é um hemofílico, até de hoje eu lembro o nome dele, que era o motorista Beto. Então, um cara gente boa também, que praticamente se tornou uma pessoa da família. Eu vou fazer para você 2 perguntas em uma. O que a Associação Baiana dos Hemofílicos hoje precisa? E o que o governo também precisa fazer? Eu sei que já faz, mas fazer um pouquinho mais pelos hemofílicos. O desejo de vocês. O governo federal em si já atua no avanço do tratamento da hemofilia com a ampliação do medicamento através do via SUS. Agora, o apoio estadual, a gente precisa mais ter uma divulgação sobre a hemofilia, que não temos essa divulgação. Atualmente, a gente tem que bater em porta e para poder falar sobre hemofilia. Não tem uma propaganda sobre hemofilia na TV, no rádio, né? Na internet. Uma nada propaganda bancada pelo governo. Inclusive, esse 17 de abril foi uma atuação que foi 100% da Associação Baiana dos Hemofílicos colocando em outdoor, divulgando. Então, algo que o governo tinha que ter essa preocupação também, divulgar a hemofilia em site, em rádio, em televisão. Então, a cada dia o conhecimento da hemofilia, mais conhecido o tratamento fica um tratamento mais eficaz. E não é um tratamento que às vezes acontece, acompanha um hemofílico nos hospitais ou no próprio posto de saúde, que os médicos, os profissionais de saúde não têm conhecimento sobre a hemofilia. Às vezes não sabem nem aplicar o próprio fator, que é um fator anticoagulante, que é diluído entre a água e o pó. E o próprio, tem médico que não... O enfermeiro não sabe fazer isso, aplicar. Os técnicos não sabem. Então, às vezes, é nós próprios que tem que orientar a forma que faz. Às vezes, quer diluir no soro algo que não é permitido, que acaba não fazendo efeito. Então, nosso papel de associação é justamente esse, estar acompanhando o hemofílico na cidade, no interior, não importa onde seja. Onde eu souber que tem um hemofílico, se tiver essa necessidade, a gente vai fazer essa procura. Inclusive, tem um caso que aconteceu comigo, eu acompanhei um paciente que estava no HGE. Quando eu fui fazer essa orientação para o próprio médico de plantonista, ele me achou que eu fui fazer uma denúncia contra ele, porque ele não sabia o que era hemofilia naquele momento. Aí o quê? Uma criança com sangramento na boca, o médico pegar da alta para ele como se fosse uma pessoa comum. Então a gente teve que ia falar com o Hemoba, falar a questão que era obrigatório do médico plantonista solicitar o medicamento no Hemoba, e dali ele fazia o estancamento do sangue da boca da criança, e ali depois que ele tiver o sangue estancado, a criança recebe alta. Não pegar com sangramento e dar alta para a criança. É interessante isso aí. E tem outro ponto, os profissionais se atualizarem, né? Tem outro ponto também, que a gente às vezes fala só da hemofilia, mas também tem outra doença mais comum também, que é mais comum em mulheres, que é a doença de vovô Lebrun, que ela existe três tipos, tipo 1, que é o mais grave, tipo 2 e tipo 3, que é o mais leve. Então, a vovô Lebrun é deficiente da coagulação do sangue também, e também atualmente ele tem a deficiência do fator de vovô Lebrun, mas ele toma o fator 8 coagulante também, igual ao hemofílico. Então, é uma doença que a gente advoga também junto com a Federação Brasileira de Hemofilia, que nossa luta também pelo vovô Lebrun, que no total da Bahia chega a quase 1.500 total entre o meu hemofílico e vovô Lebrun. Legal, é isso aí. Alguma coisa? E apesar que a hemofilia também é comum em mulheres, mas só que é 20%. Mas com a mudança do Ministério da Saúde, que toda mulher portadora se torne hemofílica, esse número a cada dia está crescendo. Está crescendo. Então, inclusive, a campanha desse ano sobre a hemofilia que nós fizemos, junto com a Federação Brasileira de Hemofilia, foi a conscientização das mulheres portadoras, fazer o exame da hemofilia para ver realmente o grau de hemofilia que ela tem. Se estiver abaixo de 46%, ela se torna hemofílica. E se estiver acima, ela continua sendo portadora ainda. Só lembrando que o Dia Nacional de Hemofilia é dia 7 de abril. Não. 17 de abril. O Dia Mundial da Hemofilia, 17 de abril. 17 de abril. Mas também temos o dia 4 de janeiro, que é o Dia do Hemofílico. O Dia do Hemofílico. Isso. O Mundial é 17 de abril. 17 de abril, comemorado no mundo inteiro. Inclusive, 17 de abril no Senado, a Câmara, o Senado é iluminado de vermelho, justamente para ilustrar a hemofilia. Algo que a gente espera que também aqui na Bahia também, que o elevador Lacerda, o Mercado Modelo, algum órgão público assim, venha iluminar também e falar um pouco sobre a hemofilia e levar esse conhecimento da hemofilia na Bahia.
Com certeza. Tá certo, interessantíssimo, né? Estamos aqui no Estúdio Conexão Salvador, neste podcast falando sobre hemofilia. E você está acompanhando um pouco mais sobre hemofilia e a história de Almi Bastos, que é o presidente da Associação Baiana dos Hemofílicos, e de Vandever Leonel Moura, que é o diretor administrativo da Associação Baiana dos Hemofílicos. Um outro detalhe interessante que a gente poderia aqui abordar, vocês sempre estão indo na Federação Brasileira de Hemofilia, que fica onde? A Federação Brasileira tem sua sede em Caxias do Sul, mas também ela tem a outra sede que é responsável também em São Paulo. Inclusive, agora é dia 28, vou participar de um evento lá da Federação Brasileira de Hemofilia sobre a mobilização social, que é justamente a gente adquirir essa capacitação de poder ampliar esse conhecimento sobre a hemofilia e levar para a gente poder, cada estado, poder divulgar melhor a informação da hemofilia. Certo, interessante. É um fortalecimento, né? Josué. Foi como eu também participei, recente agora no mês de junho, lá em Brasília, num evento da FASE, que foi o patrocinador do evento, que também temos um diálogo sobre hemofilia, e ali foi apresentado o avanço do tratamento, sobre o que o hemofílico vai esperar nos próximos anos, que é um papel muito importante do hemofílico ter que saber de cada dia mais, os anos vai passando e o tratamento vai melhorando. A política pública, ela é importantíssima para que venha de uma forma grandiosa fortalecer o tratamento e também pegar nas mãos das associações. Como municipais, nós também temos aí as federais, em todos os nossos estados. Com a força da Federação Brasileira de Hemofilia, é uma corrente que fortalece esse meio de divulgação e o apoio amplo. Na Bahia, nossa associação ela precisa da política pública nos meios financeiros também, para ser apoiado de uma forma grandiosa, como nós precisamos de utensílios, materiais, ampliamento de veículo. Nós estamos precisando de um veículo. Não tem veículo. Não temos veículo. Nós precisamos também de um local adequado para poder receber essas famílias que vêm de longe. Nós também, há um sonho que nós temos, é que esse tratamento ele venha chegar a pequenos lugares, cidades maiores, além de ser só em Salvador, mas que ele chegue nas outras cidades como Anápolis, Teixeira de Freitas, Itabuna, Jequié. Pontos estratégicos. Pontos estratégicos. Mais próximos, né? Mais próximos. Hoje mesmo eu vi uma senhora e eu perguntei para ela quantos quilômetros é até aqui. Ela disse 800 quilômetros. Então ela sai do interior do estado com a criança, percorre 800 quilômetros para vir para a capital. É muito cansaço, né? Muito cansaço. Isso, são cerca de 12, 15 horas de distância de viagem. Eu quero inclusive estava em pauta no governo para ele ser ampliado esse tratamento. Inclusive temos um hemocentro já inaugurado em Vitória da Conquista, que foi inaugurado, que ia receber tratamento sobre hemofilia também, mas atualmente só está recebendo doações de sangue. Então estamos nessa luta para a gente avançar esse tratamento. Primeiro questionamento do Hemova foi que não tinha o material humano e nem físico para poder atender os hemofílicos lá. Profissionais. Então, por isso que não foi até ainda. Mas a gente estamos lutando cada dia para poder avançar nesse tratamento e diminuir essas distâncias entre Vitória da Conquista e Salvador. Uma viagem que custaria de 12, 10 horas de viagem, reduzir em 2, 4 horas. Para aquela região ali do sudoeste. Só uma dúvida aqui agora, surgiu uma dúvida aqui, o hemofílico ele pode doar sangue? Não. Inclusive foi nos últimos exames anuais que eu faço, minha médica falou, ainda bem que eu tô excelente, que o importante é a gente ter o acompanhamento médico aí, se a gente vê o nosso tratamento que está em dias. Então o doador ele não pode, o hemofílico não pode doar sangue, justamente que ele, pelas plaquetas baixas que ele tem. No momento que ele doa sangue, ele vai perder mais as plaquetas, vai reduzir e abaixar. Então, a tendência ele vai passar mal, então ele não pode doar por essa questão. Tá certo, então.
É isso aí. Neste exato momento, eu gostaria que Vanderlei fizesse as considerações finais, neste exato momento tão importante, tão único, tão ímpar para a nossa sociedade baiana, para a nossa capital aqui em Salvador, para o interior e todo o Brasil também, já que nós estamos neste podcast na internet transmitindo para todo o Brasil e todo o mundo. A sua mensagem, Vanderlei, para os hemofílicos, para aqueles que não são hemofílicos também, e o próprio governo, para a sociedade geral, a sua mensagem falando neste exato momento aqui para a gente. Eu quero agradecer a você, Josué, radialista, né, que está com a gente nesse apoio, um jornalista de grande perfil. Obrigado. Eu agradeço ao colega presidente Almir também. Mandar um abraço aqui à doutora Anelisa, né, médica, e também está à frente do Hemoba, que faz um excelente trabalho, doutora Anelisa, a nossa presidente Tânia, um forte abraço da Federação Brasileira de Hemofilia, e a todos os nossos associados em cada canto da nossa Bahia, que possamos ser uma corrente de força e levar esse tratamento, da informação desse tratamento bem amplo aos locais que tanto necessita. Falando sobre a associação, nas políticas públicas nós precisamos fortalecer, seja na área do município, a área federal, estadual, é necessário fortalecimento para que possamos apoiar associações como essa, associações sérias, associações que apoiam e que está ao lado de pessoas que tanto necessitam, que são as famílias com hemofilia. Então, possamos ter esperança, persistência e dizer que jamais podemos parar de buscar algo grande. Jamais desistir. Jamais desistir. E só um detalhe, Vanderlei pratica atividade física, não se julgou, não é verdade? Não. Está aqui um grande exemplo de um hemofílico, eu até brinco com ele. Eu digo, cara, será que você realmente é hemofílico? E hoje a médica disse, não, ele é hemofílico mesmo. Ele é hemofílico porque ele se cuida. Então, não só hemofílico, mas todos precisam cuidar do seu corpo. Com certeza. Toda pessoa precisa cuidar do seu corpo. Exato. Parabéns, um forte abraço. Ok. Josué, também estudar, né? Estou terminando o técnico de enfermagem, o curso técnico de enfermagem. O conhecimento ele é amplo, ele tem que ser aplicado em nossas vidas e buscado de uma forma grandiosa. Então, é necessário a gente estar sempre buscando ter foco. Presidente Almir, a sua mensagem final e, ao mesmo tempo, o seu pedido de ajuda, de doações para a associação tão importante. Parabéns, ao mesmo tempo, pelo seu trabalho prestado para todos da nossa Bahia. Fique à vontade. José, primeiramente também quero lhe agradecer. É uma honra imensa de poder receber você, se deslocar do seu interior, de Barra do Rocha até aqui em Salvador. Para mim é uma honra muito grande. E está ao lado aqui de Vanderlei, nosso administrativo também, que sempre marca a presença. Estamos fazendo esse trabalho amplo na associação, de levar essa divulgação e ter um parceiro como o Josué está agora, para mim é mais importante ainda. Então, o nosso trabalho, assim, nossa mensagem de paz, eu quero levar essa informação, que todos os associados tenham conhecimento sobre a associação, venham participar mais da associação e poder contribuir melhor. A participação de cada um é importante, que todos juntos a gente pode avançar e buscar cada dia mais o conhecimento da hemofilia na Bahia e o conhecimento da Associação Baiana dos Hemofílicos em todo o território nacional, não só aqui na Bahia, mas a gente ser referência também, como a gente sempre vem falando, a associação tem condições de ser uma referência nacional, como a própria Federação Brasileira nos apoia, tem total empenho, junto com a Tânia Maria Pitrombelli. Então, como veio até aqui nós para poder nos prestigiar, então realmente temos esse leque e sabemos que a Bahia é um extenso territorial, então sabemos da dificuldade de muitos de poder não participar pela distância de 12, 15 horas de viagem, e tem muitos que se esforçam. Então temos aí, em breve vamos ter o 17 de abril, vamos ter a participação de cada um de vocês. Esse ano foi lindo, levamos a ter o Museu de Arte Contemporânea, levamos desconstrução, fizemos arte barroca, conhecimento. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por poder tirar o seu tempo para poder acompanhar, e um forte abraço. Mais uma vez, fala para todos aqueles que
querem ajudar a fazer as doações. E aqueles que querem ajudar, que ser um colaborador, um associado efetivo, você pode estar colaborando com o nosso Pix, que é o 15 678 568 1000 ao contrário 33. Está em nome da Associação Baiana dos Hemofílicos. Eu, Josué Ribeiro, radialista, jornalista, entrevistei, bati um papo com Almir Bastos, presidente da Associação Baiana dos Hemofílicos aqui de Salvador, e também com Vanderlei Leonel Moura, diretor administrativo. E eu digo para você, vamos ajudar o ser humano, vamos ajudar as pessoas, ame ao próximo como a ti mesmo, não é verdade? Você que está agora nos assistindo, que está reclamando da vida, que talvez não tenha essa deficiência e está reclamando, olhe para o próximo, ou que talvez tenha uma outra deficiência, você precisa aprender a conviver com a sua deficiência, com a sua situação, nunca desistir. Não devemos desistir. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo bate-papo, até o nosso próximo podcast. Um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.